Você já olhou para o céu e se perguntou: por que praticamente todos os aviões comerciais que você vê são de cor branca? Será que é apenas uma questão de design estético? Ou existe um motivo científico oculto por trás deste fenômeno tão generalizado? A maioria das pessoas assume que é apenas uma preferência das companhias aéreas, mas a realidade é muito mais fascinante. Prepare-se, porque hoje vamos descobrir os segredos científicos, econômicos e de segurança por trás da cor mais comum na aviação comercial. Mas antes de revelar por que esta cor aparentemente simples domina os céus do mundo inteiro. Se você é fascinado pela aviação e quer descobrir os segredos por trás da indústria aérea, subscreva o canal agora e dê um like neste vídeo, porque eu garanto que a resposta é muito mais surpreendente do que imagina. Agora sim, vamos começar. A física por trás da cor branca. Antes de entrar em detalhes técnicos, pense nisto por um momento. O que aconteceria se os aviões comerciais fossem pretos, vermelhos intensos ou até dourados brilhantes? Se os automóveis podem ter absolutamente toda a gama de cores imagináveis, por que os aviões não aproveitam essa mesma diversidade? Além disso, se as cores chamativas podem tornar algo muito mais atraente e memorável, não deveriam as companhias aéreas aproveitar isso para se destacarem na concorrência feroz? Pois bem, a decisão de pintar os aviões de cor branca não é de todo um acaso nem uma simples tradição. Na verdade, tem a ver com a ciência, a segurança operacional, a poupança econômica massiva e, por incrível que pareça, até com a proteção do meio ambiente. Para começar, a cor branca possui uma vantagem física fundamental. Reflete a luz solar muito melhor do que qualquer outra cor do espectro. Por que é que isto é tão crítico para a aviação? Imagine um avião comercial exposto diretamente ao sol durante horas, enquanto está estacionado num aeroporto sob o sol do meio-dia. Se a fuselagem completa fosse preta ou de uma cor escura, absorveria massivamente mais calor radiante. Isto elevaria dramaticamente a temperatura dentro da cabine de passageiros e afetaria os sistemas internos sensíveis. Estudos científicos realizados pela NASA e por fabricantes aeronáuticos demonstraram que um avião com pintura escura pode atingir temperaturas superficiais de até 80 graus Celsius sob sol direto em climas tropicais ou desérticos. Enquanto isso, um avião branco mantém-se por volta dos 50 graus Celsius nas mesmas condições exatas. Esses 30 graus de diferença são absolutamente críticos para múltiplos sistemas. Em aeroportos como Dubai, Phoenix ou Las Vegas, onde as temperaturas do asfalto podem superar os 60 graus Celsius no verão, esta diferença térmica torna-se ainda mais pronunciada. Não seria apenas extremamente desconfortável para os passageiros e para a tripulação, que esperam para embarcar num avião que esteve a assar ao sol. Também poderia afetar seriamente os componentes eletrônicos sensíveis do avião. Os sistemas de navegação, comunicações e controlos de voo contêm semicondutores e circuitos integrados que têm limites de temperatura operacional. Superar estes limites pode causar falhas ou degradação acelerada. Os sistemas hidráulicos que operam os ailerons, lemes e trens de aterragem também são sensíveis ao calor excessivo. O fluido hidráulico pode perder viscosidade e eficácia a temperaturas elevadas. O alumínio e os materiais compostos de fibra de carbono utilizados na construção moderna de aviões expandem-se com o calor. Uma exposição prolongada a temperaturas extremas pode causar fadiga do material e reduzir significativamente a vida útil da aeronave. Os engenheiros calcularam que por cada 10 graus Celsius de diferença na temperatura de cruzeiro sustentada, a vida útil estrutural da fuselagem pode reduzir-se em até 5%. Ao longo de décadas de serviço, isto representa diferenças massivas. Além disso, quando o interior está mais fresco antes do embarque, requer-se menos energia dos sistemas de ar-condicionado, APU, para arrefecer a cabine antes da descolagem.
Um avião típico pode poupar entre 50 a 100 litros de combustível por voo apenas no pré-arrefecimento. Isto traduz-se diretamente em poupança de combustível e menor desgaste dos sistemas de climatização. Ao longo de 30 mil voos na vida de um avião, estamos a falar de 1,5 a 3 milhões de litros de combustível poupados apenas por este fator. Detecção de falhas e segurança estrutural. Aqui vem uma razão que muito poucos passageiros consideram, mas que é absolutamente vital para a segurança. A cor branca facilita enormemente a inspeção visual de fissuras, amolgadelas, pancadas ou sinais de corrosão na fuselagem do avião. Os defeitos estruturais são muitíssimo mais visíveis numa superfície de cor clara do que numa escura. Isto permite que as equipas de manutenção detetem e solucionem problemas potenciais antes que se tornem riscos graves para a segurança do voo. Imagine o quão complicado seria encontrar uma fissura de 2 centímetros num avião completamente preto ou azul escuro sob a luz tênue de um hangar. Num avião branco, essas mesmas fissuras destacam-se imediatamente. Os técnicos de manutenção também podem detectar mais facilmente fugas de fluidos hidráulicos, óleo de motor ou combustível. Qualquer mancha escura sobre uma superfície branca é imediatamente visível durante as inspeções de rotina. Esta capacidade de detecção precoce preveniu inúmeros acidentes ao longo das décadas. A segurança aérea depende enormemente de inspeções visuais meticulosas e a cor branca é o melhor aliado neste processo. O impacto econômico direto. Falemos agora de dinheiro em termos concretos, porque sim, a cor também tem um impacto econômico massivo e direto nos custos operacionais das companhias aéreas. Pintar um avião comercial completo é um processo extraordinariamente caro e, literalmente, pesado. Uma camada completa de pintura pode adicionar entre 250 a 500 kg de peso extra ao avião, dependendo do tamanho da aeronave e da complexidade do design. Um Boeing 737 de tamanho médio requer aproximadamente 150 litros de tinta para ser coberto completamente com um esquema branco básico. Um Boeing 777 maior precisa de cerca de 200 litros. Um Airbus A380 gigante precisa de mais de 250 litros de tinta. Cada litro de tinta aeronáutica especializada pesa aproximadamente 1,2 kg. E a tinta de aviação não é barata. Pode custar entre 200 a 400 dólares por litro, dependendo das especificações técnicas. E como sabe por física básica, quanto mais peso um avião carrega na descolagem, significativamente mais combustível deve consumir para manter a altitude e a velocidade de cruzeiro durante todo o voo. Cada quilograma adicional conta na aviação. Os engenheiros aeronáuticos calcularam meticulosamente que por cada 100 kg de peso extra permanente, um avião consome aproximadamente 0,5% mais combustível durante toda a sua vida operacional. Se extrapolarmos isto, 500 kg de tinta extra equivalem a aproximadamente 2,5% mais consumo de combustível. Para um Boeing 777 que voa 4.000 horas por ano, consumindo 7.000 litros por hora, isso representa 700 mil litros adicionais anualmente, a um preço médio de combustível de 0,80 dólares por litro. Estamos a falar de 560 mil dólares extra por ano apenas em combustível para cada avião. Multiplique isto por uma frota de 100 aviões e são 56 milhões de dólares anuais. Mas isso não é todo o panorama econômico completo. O branco é uma cor muito mais fácil de manter a longo prazo do que qualquer cor personalizada ou complexa. Quando um avião precisa de retoques após 5 a 7 anos de serviço, é consideravelmente mais simples e econômico igualar o tom branco padrão. As cores personalizadas requerem misturas específicas de tinta que devem coincidir exatamente com o tom original, que pode ter desbotado ligeiramente com anos de exposição solar e atmosférica. Isto significa
custos significativamente mais altos em materiais especializados e tempo de trabalho de técnicos especializados em afinação de cor. Uma repintura parcial de secções danificadas pode custar 3 a 4 vezes mais, com cores personalizadas versus o branco padrão. Por isso, escolher a cor branca ajuda as companhias aéreas a poupar literalmente milhões de dólares em custos de manutenção acumulados ao longo da vida útil típica de cada avião, que normalmente é de 20 a 25 anos de serviço ativo, proteção contra a radiação ultravioleta. Agora vem uma parte que muito poucos conhecem, mas que é absolutamente crítica. O branco não só reflete a luz visível, como também reflete eficientemente a radiação ultravioleta do Sol. A altitudes de cruzeiro entre 10.000 e 12.000 metros, os aviões estão expostos a níveis de radiação UV significativamente mais intensos do que na superfície terrestre. Esta radiação pode degradar os materiais compostos modernos utilizados na construção de aviões. Os raios UV causam o que se chama fotodegradação, um processo que enfraquece gradualmente os polímeros e resinas nos materiais compostos. A pintura branca atua como uma barreira protetora que reflete até 80% desta radiação nociva. Os aviões pintados com cores escuras experienciam maior degradação de materiais com o tempo, requerendo reparações mais frequentes e dispendiosas de painéis de fuselagem e componentes estruturais. O impacto ambiental que poucos consideram. Aqui vem outra parte surpreendente. O branco não é apenas econômico para as companhias aéreas, mas também significativamente mais amigo do ambiente do que a maioria imagina. Quando um avião consome menos combustível, graças ao seu menor peso de pintura, reduzem-se diretamente as emissões de dióxido de carbono. Um avião mais leve, em 500 kg, pode poupar aproximadamente 3.000 litros de combustível por ano. Esses 3.000 litros traduzem-se em aproximadamente 7,5 toneladas a menos de CO2 emitidas para a atmosfera anualmente por cada avião. Quando se multiplica isto pelas frotas de milhares de aviões de companhias aéreas globais, o impacto cumulativo é massivo. Além disso, ao serem brancos, os aviões refletem mais radiação térmica e precisam de consideravelmente menos energia dos sistemas de ar-condicionado para manter uma temperatura interior confortável. Isto também contribui para diminuir a sua pegada de carbono total. Alguns estudos estimam que o uso de pintura branca, em vez de cores escuras, reduz o consumo de combustível global da indústria aérea em aproximadamente 0,3%. Pode parecer pouco, mas representa milhões de litros de combustível poupados anualmente, valor de revenda e versatilidade comercial. Existe outro fator econômico crucial que as companhias aéreas consideram: o valor de revenda do avião. Os aviões comerciais são vendidos, alugados e transferidos entre companhias aéreas constantemente. Um avião pintado de branco padrão é muito mais atraente no mercado de segunda mão. A nova companhia aérea pode simplesmente adicionar os seus logótipos e cores corporativas sobre a base branca sem necessidade de repintar completamente. Se um avião estiver pintado com um esquema de cores muito específico ou elaborado, a nova companhia aérea deve investir centenas de milhares de dólares em remover completamente a pintura anterior e aplicar uma nova. Este processo de repintura completa pode levar entre 2 a 4 semanas. Tempo durante o qual o avião não está a gerar receitas. Para as companhias aéreas, o tempo em terra é dinheiro perdido. O processo técnico de pintar um avião. Para apreciar completamente por que a cor importa tanto, você precisa entender o processo técnico envolvido. Pintar um avião comercial não é como pintar um automóvel. O processo completo pode levar entre 1 a 2 semanas para um avião grande. Primeiro, o avião deve ser limpo meticulosamente para remover gordura, sujidade e contaminantes. Depois, lixa-se suavemente a superfície existente.
Depois, aplica-se uma camada de primário anticorrosivo que protege o alumínio ou os materiais compostos. Finalmente, aplicam-se entre 2 a 4 camadas de tinta de acabamento, dependendo da cor e do design. Cada camada deve secar completamente antes de aplicar a seguinte. E todo o processo deve ser realizado num hangar com temperatura e umidade controladas. O custo total de repintar completamente um Boeing 737 pode superar os US$100 mil. Para um Airbus A380 gigante, o custo pode atingir os US$300 mil ou mais. Estes custos massivos fazem com que as companhias aéreas pensem muito cuidadosamente sobre as suas decisões de cor. As exceções coloridas que confirmam a regra. Mas espere, o que acontece com esses aviões que sim, têm cores chamativas e designs elaborados? Talvez se lembre de alguns designs icônicos e memoráveis que se destacam nos aeroportos. O azul vibrante característico da Southwest Airlines, que cobre aproximadamente 40% da fuselagem, mas mantém 60% branco. Os padrões geométricos coloridos de companhias aéreas como a Air New Zealand, que criou designs maoris tradicionais em preto sobre base branca. Os designs criativos e humorísticos da Kulula, na África do Sul, que literalmente etiquetam partes do avião com texto como "This Way Up" na cauda. Ou os esquemas temáticos especiais da Alaska Airlines, que ocasionalmente pinta aviões completos com designs de salmões ou equipas desportivas. A Emirates utiliza bege e dourado além do branco, mas apenas em faixas. A Qatar Airways usa bordô profundo, mas novamente apenas em detalhes sobre a base branca predominante. Até companhias aéreas conhecidas por cores distintivas mantêm o branco como base. Embora estes designs sejam visualmente impactantes e gerem publicidade gratuita, avaliada em milhões, a maioria deles utiliza estrategicamente o branco como cor base predominante, cobrindo pelo menos 60 a 70% da fuselagem. Isto significa que sob essas faixas decorativas ou padrões de pintura colorida cuidadosamente desenhados, a fuselagem principal continua a ser predominantemente branca. Desta maneira, aproveitam todas as vantagens térmicas, de segurança e econômicas que mencionamos, enquanto adicionam elementos visuais distintivos estrategicamente colocados que ajudam ao reconhecimento imediato da marca em aeroportos saturados. Um estudo de marketing aeronáutico descobriu que os passageiros podem identificar a sua companhia aérea 3 segundos mais rápido com designs coloridos distintivos. Então, vale realmente a pena, do ponto de vista financeiro, pintar um avião de cores chamativas? As companhias aéreas que o fazem geralmente calcularam que o impacto visual positivo, o reconhecimento de marca melhorado e a publicidade gratuita nas redes sociais justificam o custo adicional estimado. A Braniff International, nos anos 70, reportou um aumento de 18% no reconhecimento da marca após introduzir a sua famosa frota multicolorida. Mas acabaram por falir, parcialmente pelos altos custos operacionais que incluíam a manutenção da pintura. Mas, definitivamente, não é o mais comum na indústria global. A grande maioria das companhias aéreas, aproximadamente 85%, segundo dados da indústria, opta por manter as suas frotas predominantemente brancas, com logótipos corporativos e detalhes de cor mínimos estratégicos. Visibilidade e segurança em emergências. Existe outra razão de segurança crítica que poucos consideram. Em caso de acidente ou emergência, os aviões brancos são significativamente mais visíveis para as equipas de resgate. Se um avião realiza uma aterragem de emergência em terreno remoto, montanhas geladas, desertos ou até no oceano, a cor branca brilhante é mais fácil de detectar do ar durante operações de busca e salvamento. Embora pareça contraintuitivo que o branco seja visível na neve, a realidade é que a maioria dos acidentes não ocorre em terreno nevado. E quando ocorrem,
As marcas escuras do avião, as sombras e a perturbação da neve tornam-no detetável. As equipas de resgate utilizam múltiplos métodos de detecção, incluindo radar, transponders de emergência, sinais, ELT e busca visual. O branco maximiza a visibilidade visual na maioria dos ambientes terrestres possíveis. No acidente do voo 1549 da US Airways, que aterrou no Rio Hudson em 2009, a fuselagem branca do Airbus A320 foi visível imediatamente para barcos de resgate e helicópteros. Os 155 passageiros foram resgatados em minutos. Fator adicional das aves. Existe também um fator de segurança relacionado com colisões de aves que poucos conhecem. Os estudos ornitológicos demonstraram que as aves detectam melhor superfícies de alto contraste. Um avião branco contra o céu azul ou nuvens cinzentas proporciona contraste visual para as aves. Alguns estudos sugerem que isto pode reduzir ligeiramente as colisões com aves, embora o fator principal continue a ser a velocidade do avião. Aeroportos em zonas com alta atividade de aves migratórias reportaram dados que sugerem uma redução marginal de impactos com frotas predominantemente brancas versus escuras, embora a evidência não seja conclusiva. A história das cores na aviação. Historicamente, os primeiros aviões comerciais nem sempre foram brancos. Nas décadas de 1950 e 1960, muitas companhias aéreas experimentaram esquemas de cores elaborados. A Pan Am tinha aviões com grandes faixas azuis. A Braniff International tornou-se famosa pelos seus aviões pintados de cores vibrantes como laranja, turquesa e amarelo brilhante nos anos 70. Mas à medida que a indústria amadureceu e os custos operacionais se tornaram mais críticos, as companhias aéreas começaram a adotar o branco como padrão. A crise do petróleo dos anos 70 fez com que a poupança de combustível se tornasse prioritária. Hoje, o consenso da indústria é claro. O branco é simplesmente a opção mais inteligente de todos os ângulos: científico, econômico, de segurança e ambiental. Tecnologia moderna de pintura. A tecnologia de pintura para aviões avançou significativamente. As pinturas modernas contêm partículas refletoras especiais que maximizam a rejeição de calor. Também incluem compostos que resistem à corrosão, protegem contra a erosão por chuva e granizo, e mantêm o seu brilho durante anos de exposição a condições atmosféricas extremas. Algumas companhias aéreas estão a experimentar revestimentos nanotecnológicos que são ainda mais leves e duradouros do que as pinturas tradicionais. Estes revestimentos do futuro poderiam reduzir ainda mais o peso e a manutenção. Agora que conhece toda esta informação científica e técnica, na próxima vez que vir um avião branco a voar majestosamente pelo céu, compreenderá que não é simplesmente uma escolha estética arbitrária. É uma decisão cuidadosamente calculada, baseada em física térmica, ciência de materiais, engenharia de segurança, análise econômica e responsabilidade ambiental. Uma cor aparentemente tão simples, mas com tantas razões científicas de peso por trás da sua escolha universal. Quem teria imaginado que o branco, a cor mais básica e neutra de todas, poderia ter um impacto tão massivo e multifacetado em toda a indústria global da aviação comercial? E agora a pergunta é: você conhecia alguma destas razões técnicas e científicas antes de ver este vídeo? Ficou surpreendido ao descobrir quanta engenharia há por trás de algo tão aparentemente simples como a cor de um avião? Se esta revelação sobre os segredos da aviação comercial o deixou fascinado e quer continuar a descobrir mais segredos da indústria aérea, subscreva o canal agora e dê um like neste vídeo. Deixe-me saber nos comentários qual destas razões o surpreendeu mais, ou se conhece algum outro dado interessante sobre os aviões. Vemo-nos no próximo vídeo, onde continuaremos a explorar os segredos do mundo da aviação.